Fala, assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e nesse especial eu vou falar da caça da cidade do povo lagarto que aconteceu lá em Los Angeles. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, hoje eu trago um tema aí desconhecido para a maioria de vocês. Vocês sabiam que lá na década de 30, a cidade de Los Angeles hoje é uma metrópole mundialmente conhecida, né? Lá nós temos a Calçada da Fama, nós temos os letreiros de Hollywood, Beverly Hills, Los Angeles ali é o centro aí da mídia, né? Da produção de cinema americano. Nessa cidade, lá na década de 30, ela ainda não era assim tão famosa que nem hoje, ela estava começando a trilhar o seu caminho. Houve ali escavações na tentativa de encontrar uma cidade que seria de um povo lagarto, que no subsolo ali existiriam ali riquezas, muito ouro e objetos valiosos. Então a galera conseguiu permissão para escavar ali e tentar encontrar isso daí. E é essa história que eu vou contar para vocês neste especial aqui, a história do povo lagarto, o homem lagarto, essa galera aqui, ó, tá vendo? Isso daqui é o monstro do pântano, tá? Eu trouxe aqui para ilustrar da Universal, acho que é um filme de 1950. Eu não vou falar aqui dos reptilianos. Os reptilianos são um tipo de extraterrestre. Eu não vou falar desse tipo de extraterrestre reptiliano. Eu vou falar de um ser da criptozoologia, de uma lenda do povo lagarto, beleza? Aí, mais ou menos eles aqui, ó. Ai, que bichão, hein? Eu lembrei, comprei isso daqui na Comic Con. Na Comic Con, quando eu fui lá, achei esse bonequinho muito legal pra vocês. Então eu vou trazer pra vocês hoje esse tema aí e espero que vocês gostem. Matheus, faz alguma promoção durante as férias aí na Loja Assombrada? Claro, meu amigo, você quer promoção? Sabe as camisetas de R$ 69,90 eu coloquei por R$ 59,90, isso mesmo. Camiseta só essa semana por R$ 59,90, garante a sua camiseta da Taboija lá, ó. Olha aqui, ó. Pede aí de presente, de férias pros seus pais, R$ 59,90 qualquer camiseta da Loja Assombrada. O normal, você sabe, é R$ 69,90. Só ir lá, colocar o cupom ali, Homem Lagarto, do jeito que tá na tela, Homem Lagarto. Você tá vendo aí? Escreve assim, Homem Lagarto, que o preço vai de R$ 69,90 para R$ 59,90 nessas camisetas. Beleza? Então vamos começar, assombrados? Vamos começar da onde? Vamos começar do início! Warren Sheffield e o rádio de raio-x. Vamos começar falando de um homem. O homem chama Warren Sheffield. Ele nasceu quando? Nasceu em 11 de agosto de 1866 na cidade de Waterville, lá em Ohio. E qual era a profissão dele? Engenheiro de minas, né? Ali no final ali do século XIX, pessoal, corrida do ouro ali para a costa oeste americana. Então você ser engenheiro de minas era um bom negócio. E no verão ali, verão e outono de 1933, o nosso amigo aí, Warren Sheffield, estava onde? Estava na região de Los Angeles, procurando o quê? Procurando ouro, procurando riquezas. Com o que ele procurava isso daí, assombrados? Ele inventou um aparelho muito legal que ele chamava de rádio de raio-x. Essa foto que você está vendo aí está mostrando o dispositivo. Esse dispositivo, ele diz aí, operava com um recém-descoberto princípio aí, envolvendo similaridades elétricas da matéria, compostas pelas mesmas substâncias químicas, características físicas e vibracional. O dispositivo era constituído de um grande pêndulo suspenso por um fio de cobre em um recipiente cilíndrico de vidro, que era alojado em uma caixa preta com uma bússola. Você viu aí o dispositivo que ele inventou e funcionava mais ou menos assim, ó, para vocês entenderem. O cara pegava um pedaço de ouro, colocava ali naquele pêndulo ali, e aí o dispositivo conseguia localizar da onde vinha aquele ouro, entendeu? Então ele usava isso, colocava no solo, ia procurando, aí de repente o dispositivo mexia, ele sabia, aquele ouro veio daqui, então deve ter mais ouro aqui. Vou usar o exemplo que o Faustino usou ali no texto dele. Você arrancou a pena de uma galinha, você achou uma pena de uma galinha ali. Aí você vai pôr no dispositivo, o dispositivo vai ser capaz de falar de qual galinha foi. Entendeu mais ou menos o princípio aí do raio-x de rádio, esse aparelho aí que o nosso amigo Sheffield desenvolveu? Então ele estava lá em Los Angeles usando esse dispositivo para encontrar o quê? De metais preciosos, né? Ouro principalmente, petróleo, essas coisas que dessem muito dinheiro e ele pudesse ficar rico. Só que ao invés disso ele começou a encontrar o quê? Túneis!
Warren Shufield era um engenheiro de minas e ele inventou um aparelho que ele denominou raio-x de rádio para ser usado na mineração do ouro. E esse aparelho localizava túneis subterrâneos e ele chegou a criar um mapa desses túneis. A descoberta da rede de túneis. Sobrados, então nosso amigo Warren Shufield estava com seu aparelho andando ali por Los Angeles, quando no centro da cidade ele começou a encontrar leituras esquisitas, e ele começou a fazer um mapa do que ele estava encontrando. E aí ele viu que era uma rede de túneis. Sim, uma rede de túneis. E ele fez um mapa bem legal, que ele registrou esse mapa. Ele foi lá e registrou, que é mais ou menos esse mapa que você está vendo na sua tela. Esses túneis iriam do que é hoje a Biblioteca Pública de Los Angeles, fica no coração ali da cidade, passando pelo Monte Washington e pelo Museu Sudoeste do Índio Americano, até mais pro norte, lá em Pasadena. Então ele fez esse mapa aí, porque ele pensou, eu acho que isso daqui mais pra frente pode servir de alguma coisa, eu vou registrar pra mim. E ele viu que esse mapa que ele desenhou parecia ser um labirinto subterrâneo bem planejado, com grandes câmaras localizadas em diversos pontos e depósitos do que? De ouro, que aparentemente teriam sido colocados ali por ação humana. Então naquele mapa lá ele viu depósitos de ouro que teriam sido colocados ali por ação humana. E o interessante, assombrados, é que alguns túneis iam em direção à Baía de Santa Mônica por mais de 30 quilômetros e depois saíam. Ele acreditava que isso daí era por algum significado, por vamos dizer assim, ventilação. Incluídos no mapa de túneis de Shufield, havia 16 lugares onde ele disse que havia guardado depósitos de ouro. Agora, assombrados, e se eu te falasse que esses túneis aí poderiam estar ligados, né, a outros túneis e que foram escavados por uma civilização que ficou embaixo da terra ali e que levou os objetos, o ouro e tudo mais? Sim, nós vamos conhecer agora a lenda Hopi. A lenda do povo lagarto. Então, meu amigo, o Warren Shufield estava ali com o mapa na mão, aquela rede de túneis, falou que tinha ouro ali, quando ele conheceu um índio da tribo Hopi, conhecido como Little Green Leaf, pequena folha verde, né? Mas o nome aí moderno era Eli Macklin. E o Eli Macklin contou uma antiga lenda aí do povo Hopi. Ele disse o seguinte, que na costa leste americana aconteceu uma grande chuva aí de meteoros, de asteroides, veio do céu, tudo caiu sobre ali, por volta aí de 4, 5 mil anos atrás, forçando assim a população a se esconder, senão ia morrer. Inclusive ele disse que essa foto famosa aí, né, que é a cratera de Barringer, conhecida como a cratera de meteoro, né, mais conhecida como a cratera do meteoro, fica localizado lá em Winslow, no Arizona, seria apenas uma das partes que caiu no céu. Aliás, essa cratera aí, só para vocês saberem, ela tem 190 metros de profundidade, 1 km 250 metros de diâmetro e teria sido criada 50 mil anos atrás por um meteorito de 50 metros de largura. E a lenda diz, assombrados, que quando caiu essa chuva de meteoros, muita gente morreu. Plantações foram destruídas, acabou praticamente com a costa oeste americana. Os que sobreviveram tentaram se reorganizar e construir uma moradia, algo que os protegesse de acontecer isso de novo, se caísse uma nova chuva de meteoros. Então você tem que ir lá pra baixo, né? Você não vai ficar na superfície, mas você tinha que ir pra baixo. E a lenda diz agora que os sentinelas do céu, não se sabe quem são os sentinelas do céu, um dia ordenaram para a população que era para eles irem lá pra baixo e selar a entrada. Ou seja, eles ficaram permanentemente presos dentro da terra ali, vivendo dentro desses túneis. Aqueles túneis que iam ali pro oceano, lá pra Baía lá de Santa Mônica, eles ficavam com a maré aumentando e subindo, e isso levava ventilação para os túneis. Então a população vivia lá dentro dos túneis. E como eles ficavam embaixo da terra, eles ficaram conhecidos como povo lagarto. E esse povo lagarto ficou por muito tempo dentro dessa rede de túnel, que são três cidades, vamos dizer assim, subterrâneas que tem ali na costa oeste. E uma delas está onde, segundo a lenda? Embaixo de Los Angeles. O pessoal levou o quê? Suas riquezas lá para baixo, né? Seus objetos de valor e tudo mais. Então um dia ocorreu um vazamento de gás dentro desses túneis e todo mundo que estava lá dentro morreu. Morreu todo mundo que estava lá dentro. Então essa é a lenda Hopi. Aí casou certinho com o que o meu amigo Warren Shufield aqui fez. Ele não descobriu uma rede de túneis
com o seu aparelho ali. Aí ele conversa com um índio que diz que tem uma lenda que embaixo de Los Angeles tem uma rede de túneis que foram construídas pelo povo conhecido como Povo Lagarto e que lá dentro está cheio de tesouros. Ah, meu amigo, eles tinham que começar a escavar para ver se encontravam esses tesouros. Sheffield ganhou fôlego quando conheceu um curandeiro do povo Hopi que lhe contou a lenda do povo lagarto que vivia em cidades subterrâneas. Conta a lenda que 5.000 anos atrás houve uma chuva de meteoros e que esse povo lagarto procurou abrigo embaixo da terra. Eles cavaram vários túneis e uma das redes de túneis estava embaixo da cidade de Los Angeles. Usando tecnologias avançadas, como uma misteriosa substância química que podia facilmente perfurar as rochas. Iniciando as escavações. Então, assombrados, o Warren Sheffield sozinho não ia conseguir escavar. Então ele se reuniu com mais 2 pessoas que tinham equipamentos e expertise e juntou o conhecimento dele com os túneis, com os equipamentos da galera e foram lá na prefeitura lá de Los Angeles na época e falou, a gente pode cavar um buraco na cidade? Porque a gente... Aí contou toda a história, né, lá que eu te contei. Aí a prefeitura falou o seguinte, quer saber? Você pode cavar sim, você pode cavar... Desde que a hora que você termine de cavar, você volte tudo como estava antes, tape o buraco. E se você encontrar ouro, você vai dar 50% pra gente. Será 50% aqui da cidade de Los Angeles. Aí o Sheffield e os 2 camaradas falaram, beleza, negócio fechado. Então, em 21 de fevereiro de 1933, eles obtiveram ali a permissão para fazer um buraco de até 15 metros só, tá? Perto do Fort Moore Hills. Guarde bem esse nome, porque eu devo estar falando com a pronúncia meio errada. Fort Moore Hills. Eles foram cavar ali perto. Eles começaram a cavar lá, 21 de fevereiro de 1933. Começaram a cavar ali perto do Fort Moore Hill. Quando foi em 27 de março, eles ainda não tinham encontrado nada. Então eles chegaram para a prefeitura e falaram, ó, prefeitura, prefeito, secretário, a gente precisa de mais tempo. Deixa a gente cavar mais tempo, deixa a gente cavar mais fundo. E aí o contrato foi renovado. Em 10 de abril de 1933 saiu a permissão para eles continuarem cavando até o mês de novembro. Novembro de 1933, eles iam continuar cavando. O que eles falaram? Ó, nós estamos cavando ali, eles falaram a prefeitura, mas nós encontramos ali o que poderia ser aí um túnel de 560 metros de comprimento e ter uma área cúbica ali de 2.700 metros, uma grande, ou seja, um grande átrio, e pode estar lá dentro esse ouro, entendeu? Então deixa a gente continuar cavando, por isso que eles deixaram cavando até novembro. E sabe qual a profundidade que estava esse primeiro poço lá em novembro? Depois aí começou em fevereiro, né? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 9 meses, quase 10 meses depois, eles cavaram 61 metros. Já estava com uma profundidade de 61 metros. O primeiro buraco feito ali perto de Fort Moore Hills. E o interessante é que a prefeitura de Los Angeles começou a emitir permissões para outras pessoas cavarem buracos ali, para ver se encontrava ouro. A prefeitura queria dinheiro, entendeu? Tinha que dar 50% e deixar como estava. Ela falou, você pode cavar. Então surgiram outras pessoas, além aí do nosso amigo Sheffield e os 2 parceiros, que começaram a cavar em outras áreas da cidade de Los Angeles para procurar esse ouro perdido aí do povo lagarto. Sheffield conseguiu licença da prefeitura e começou a escavar para tentar achar a imensa galeria de túneis. A Câmara Municipal, talvez motivada pelo suposto ouro que deveria existir nesses túneis, permitiu que Sheffield escavasse um canal de 76 metros, sob a condição de que ele lhes daria 50% do tesouro, se encontrado. O artigo do Los Angeles Times de 1934. Então, em janeiro aí de 1934, o famoso jornal Los Angeles Times, né, um dos maiores da cidade de Los Angeles, resolveu começar a cobrir a história aí do povo lagarto e publicou um artigo de capa, uma chamada de capa, tá? Você tá vendo aí a chamadinha na capa, e uma grande matéria interna contando sobre a caçada aí pela busca das catacumbas da cidade do povo lagarto. Foi escrita pelo jornalista Jan Busquete. Já tinham 5 poços naquela ocasião. E lembra aquele poço de 61 metros? Já estava com 76 metros de profundidade. E o Sheffield cavaria até 300 metros, ele falou, para encontrar. Só que estava ficando difícil cavar. Muita água, né? Se cavava, aparecia água. Então era difícil tirar aquela água. Mesma coisa que acontece lá no nosso... Eu falo em poço, vocês lembram do quê? Oak Island.
Oak Island, aliás, abrindo um parênteses aqui, tá na 4ª temporada e tá passando no H2. O bobão aqui ficou esperando passar no History e passou a 3ª temporada inteira no H2. Então eu vou esperar reprisar a 3ª temporada pra voltar a trazer os resumos pra vocês. Então o artigo do Los Angeles Times mostrou ali a foto dos túneis que o Shepard fez, que estavam fazendo um monte de buraco na cidade, contou a história aí do Índio Hope, falou que o Shepard, inclusive, lembra aquela máquina dele lá, o raio-x de rádio, tinha conseguido essa máquina, ó que legal, a máquina tinha conseguido ele ver placas de ouro. Sim, existiam grandes placas de ouro lá embaixo e existia muitas outras coisas. Como, por exemplo, todo o conteúdo histórico da cidade, 37 tábuas de registros em ouro, e essas placas teriam 1,2 metros de comprimento por 35 centímetros de largura. E o ouro seria o quê? O símbolo da vida para o povo lagarto. Essas placas conteriam inclusive os registros sobre as origens da raça humana e da história do homem moderno das Américas, incluindo detalhes sobre o misterioso povo maia. Olha que interessante, então se encontrasse lá embaixo, poderia encontrar registros históricos além de dinheiro, poderia obter conhecimento. Então começou aí todo mundo, a mídia começou a acompanhar exaustivamente daí os jornais, tá? Sempre estavam publicando, trazendo novas matérias, atualizações, né, das novidades das escavações, o que eles tinham encontrado, se tinha encontrado algum artefato que poderia remeter a esse povo lagarto, se tinha encontrado ouro. Começou a cobrir, que nem o Kynect, que a gente tá vendo aí, tudo que eles cavam um buraquinho, o que eles encontram, se eles vão ter o êxito ali de encontrar o ouro dos Templários. Foi a mesma coisa na época. Los Angeles, Califórnia, janeiro de 1934. O Los Angeles Times publica uma matéria chamada Caça à Cidade Catacumba do Povo Lagarto, relatando a tentativa por parte do engenheiro de Minas G. Warren Sheffield de localizar e escavar um labirinto de túneis que ele acreditava que existia embaixo das ruas do centro de Los Angeles. Warren Sheffield era um bem-sucedido engenheiro de Minas e, pelo visto, tinha contatos dentro do Los Angeles Times. Porque o The Times realmente acompanhou o caso. Foi uma história que fisgou a imaginação popular. Encontraram algo? Sombrados, então no auge, pensa que tá lá no auge, todo mundo tá sabendo, tá cheio de buraco na cidade, os jornais falando, parou, tudo acabou, os buracos foram tampados e tudo voltou à normalidade, não encontraram nada, disseram que acabou o dinheiro, né? Não é barato fazer buraco. O Sheffield lá acabou o dinheiro dele, acabou o dinheiro dos outros, então eles tamparam os buracos e nada foi encontrado. Não existe registro aí de ter encontrado nada ligado ao povo lagarto, nem um ouro, nem registros históricos, nem tábuas gigantescas, tábuas com metros, né? 1,2 metros de comprimento por 35 centímetros de largura de puro ouro. Rapaz, é ouro pra caramba! Ia deixar os caras ricos aí por gerações. Não encontrou nada, no auge tudo acabou. O nosso amigo aí, Warren Sheffield, continuou ali em Los Angeles e morreu em 1957. Aliás, assombrados, ele está enterrado no Parque Memorial Percy Brothers Valhalla. O Valhalla é o céu dos nórdicos lá, pelo que eu sei. E aí deixou uma história fantástica pra gente. Explicação: seriam túneis chineses? Assombrados, o que será que eram os túneis que o Sheffield descobriu? Será que eram túneis chineses? Um artigo publicado numa revista australiana chamada Nexus forneceu aí detalhes interessantes, dizendo que aqueles túneis que o Sheffield descobriu foram feitos por chineses que estavam ali imigrando da China para a costa oeste dos Estados Unidos em busca aí de fortuna, né? Vai que eles encontravam ouro, que nem vamos por Serra Pelada, não foi um monte de gente voando para Serra Pelada para ver se encontrava ouro e tudo mais? Mesma coisa aconteceu ali, veio gente de tudo quanto é lugar do mundo. E só que os chineses, para se proteger, começaram a ir para debaixo da terra e cavaram uma ampla rede de túneis. Então o que o nosso amigo Sheffield descobriu foram túneis feitos por chineses.
Explicação 02, tesouro de guerra. Olha essa explicação que legal agora. Assombrados, Califórnia antigamente era de quem? Do México. Não, era dos nativos americanos, viviam cerca de 450 mil nativos, índios, vamos dizer assim, cada um de uma tribo, separados aí por acidentes geográficos. E aí em 1821 a Califórnia passaria para o México. Era do México ali, o México era bem maior do que é hoje. E um monte de gente dos Estados Unidos, olha essa história, um monte de gente dos Estados Unidos saiu dos Estados Unidos e começou a se estabelecer ali na costa oeste. E aí eles chegaram pro presidente americano e falou, ó, a gente não quer ser do México, nós queremos ser dos Estados Unidos, por favor, dá um jeito de transformar aqui essa região, essa costa oeste, em território americano. Aí os Estados Unidos falou, vamos fazer o seguinte, vamos comprar então do México. E ofereceu lá 5 milhões de dólares. Em 1835, 5 milhões de dólares para comprar. México, não. Então, em 1845, os Estados Unidos aumentou para 25 milhões de dólares. O México, não, também não quero. Aí os Estados Unidos falou, ah é? Então vamos pra guerra! E começou a guerra ali entre o americano e o mexicano, pra tentar o americano querendo todo aquele território. E tinha uma divisão ali chamada Batalhão da Califórnia, liderado por John C. Fremont, que era segundo tenente do Corpo de Engenheiros Topográficos. O grupo militarizado era formado por cartógrafos, exploradores, caçadores e membros da Milícia Voluntária da Califórnia. E eles tomavam cidades, eles conseguiram conquistar as cidades aí, por exemplo, de Santa Bárbara. E quando eles tomavam as cidades, o que eles faziam? Roubavam o dinheiro dos mexicanos, roubavam as peças de ouro, roubavam os dentes de ouro, roubavam tudo de valor. E sabe onde eles guardavam isso, diz a lenda? Lá no Fort Moore Hill. Sim, lembra que eu falei pra você guardar do nome? Fort Moore Hill. É lá, o pessoal pegava então o dinheiro, esse batalhão da Califórnia, tudo que eles conseguiam roubar dos mexicanos e guardavam ali, enterravam ali. Então a lenda dizia que existia muito ouro ali. E para comprovar isso, um artigo do jornal mostrou uma história interessante. O Los Angeles Times Assombrados publicou em 15 de agosto de 1897 que 3 mexicanos tinham cavado um buraco ali no Fort Moore Hills e encontrado uma caixa de madeira com 20 mil dólares totalizando ali 20 mil dólares em ouro. Sim, tá toda a reportagem descrita, você tá vendo aí. Tem ela completinha, aliás, como tudo isso que eu falei, completinho, uma postagem lá no blog Assombrado. O link vai estar aqui na descrição. Depois vocês vão lá, porque tem a transcrição dessa reportagem aqui de 15 de agosto de 1897, dizendo que os 3 mexicanos cavaram um buraco ali e encontraram esse ouro. Então será que o Shepard sabia que ali era uma área... Aliás, muitos caçadores de tesouro sabiam, tá? Que deveria ter tesouro ali mexicano, ele cavou e deu esse migué aí de negócio de povo lagarto? É uma possível explicação. Conclusão. Pensam, mas a conclusão é óbvia. Eles cavaram a cidade ali. Eles cavaram a cidade de Los Angeles. Tá provado isso. Aí a lenda dizia, a lenda existe, a lenda do povo Hope, dizendo que os homens foram forçados a viver embaixo da terra porque os sentinelas dos céus mandaram eles descer e lacrar as entradas. Então eles ficaram lá embaixo vivendo. Tinha ventilação do oceano, até que um dia o gás escapou e matou todo mundo. Será que essa história é verdade? Isso é uma lenda, né? Isso é uma lenda, provavelmente não existe nada disso. O que o pessoal sabia era que ali era um local que tinha tesouro mexicano. É o que eu acredito. E muitos dos túneis foram feitos pelos chineses. Então, uma mistura da explicação 1 com a explicação 2. Mas, Matheus, existe o povo lagarto? Existem muitos avistamentos do homem lagarto. Muitos. Vai na postagem lá que você vai ler vários avistamentos do homem lagarto. E eu vou voltar aqui no especial mais pra frente, que eu vou contar a mais famosa aparição do homem lagarto, né? O homem do lago aqui, que o cara que parou o pneu, pra trocar o pneu do carro, e esse bicho correu atrás dele. Ah! Não focou. Foca no meu bicho. Vamos ver se ele reconhece o rosto. Ah, ele não pega, ó. Não tem problema, Assombrado. Agora volta em mim. Depois de um mês escavando, sem encontrar a galeria de túneis, Warren Sheffield e sua equipe ficaram sem dinheiro e interromperam a busca. Mas o fascínio por essa história continua até hoje. A
Assombrados, então é isso aí. Espero que tenham gostado de conhecer essa história aqui da cidade do povo lagarto sobre a cidade de Los Angeles. Deixa aí o seu joinha, se assistiu até aqui, né? Deixa um joinha, deixa a sua opinião. E não esquece das promoções, da promoção dessa semana na loja Assombrada. Camiseta de R$ 69,90 por R$ 59,90. Use esse cupom aqui e garante a sua. Assombrados, até mais! Assombrados, pela cultura e a notícia do Mateus. Assombrados.com.br, você não se inscreve.